da gente. Um texto que eu acredito que muitos de nós, se não todos, né, que estão ouvindo essa reflexão, já ouviram. Sem mais delongas, vamos para Josué. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém. Quem era Josué? Bom, acredito que muitos de nós também vai saber responder essa pergunta, mas fazendo um breve resumo. Josué era filho de Nun, da tribo de Efraim, da casa de Israel, do povo de Israel. Josué, ele foi, digamos, um assistente, né, de Moisés, um dos maiores líderes que Israel já teve e um dos maiores líderes que a gente pode ler na Bíblia. E nessa parte da história, justamente nesse primeiro capítulo do livro de Josué, a gente vê que Josué está aflito. Por quê? Porque o grande líder Moisés havia morrido. Eu imagino Josué naquela situação, que assim, pense, Josué e Moisés tiveram uma estrada juntos, criaram um vínculo, poderia até dizer talvez um vínculo de pai e filho. Eles estavam, você vê diversas vezes na Bíblia, quando você vê narrativas ali sobre Moisés, várias passagens e histórias, você vê várias vezes Josué junto, né? Quando Moisés subia ao monte, lá estava Josué na parte de baixo ali do monte, esperando Moisés. Então imagine Josué naquela situação, perdeu não somente um amigo, uma figura de pai, mas também o grande líder de Israel, usado por Deus para tirar toda uma nação do Egito. Detalhe, essa nação estava escravizada no Egito. Então imagine a pressão emocional, a dor que Josué estava sentindo. E aí Deus vem com esta palavra para Josué. E se a gente for ver nesse texto, várias vezes nós vamos ler as seguintes palavras: ser forte e corajoso. E é interessante esse versículo, porque se os irmãos perceberem, eu comecei introduzindo quem era Josué. Por quê? Porque veio ao meu coração hoje falar sobre identidade. Talvez alguns pensem, como assim falar sobre identidade neste versículo? Antes de adentrarmos mais a fundo, eu gostaria de lembrar o que é identidade. Identidade, resumidamente falando, seriam características próprias, né, de um indivíduo, que o distingue, que o diferencia dos demais. São características dele. Eu e você temos características nossas, não é verdade? Características físicas, pode ser o cabelo, pode ser os olhos, pode ser, né, a altura, e as características também de personalidade, né? E olhando para tudo isso, olhando para a identidade, eu já quero dizer o nosso tema da nossa reflexão, que é preserve a sua identidade. E talvez, voltando àquela pergunta inicial, como encontrar identidade nesse versículo? Eu vou fazer questão de ler novamente essa primeira parte do versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Interessante essa pergunta que Deus faz para Josué. É como se Deus estivesse falando assim: ei Josué, lembre-se de quem está falando com você. Você não está lembrado de quem está falando com você? Você não está lembrado de quem te deu essa ordem? Sou eu. Sou eu. Deus. Deus, o seu Pai. Porque nós vemos na Bíblia, por exemplo, lá em Jesus ele nos ensina a fazer. Que oração ele nos ensina a fazer? Como é que começa a oração? Pai Nosso. E nós vamos ver várias vezes
essa relação de pai, né, de Deus com Israel, essa relação de pai e filho. E quando eu li essa interrogação, logo veio na minha mente: Josué, você não está lembrado de quem te deu essa ordem? Sou eu, Josué. E veio ao meu coração como Deus dizendo para mim e para você: sou eu que estou falando com você. E o primeiro ponto é: preserve a sua identidade. Lembre quem é seu pai. Muitas vezes nós até sabemos, né? Deus, meu pai, mas nós nos esquecemos das características de Deus, nós esquecemos de quem Ele é. Não é verdade? Na correria do dia a dia, passa o tempo, a gente talvez diminui um pouco a leitura da Bíblia, ou diminui, né, aquele relacionamento, aquelas orações com Deus, e passamos, né, talvez por um momento onde a gente meio que se esqueça do que a Bíblia fala sobre Deus. E por isso eu trouxe alguns versículos para nós lembrarmos de quem nós estamos falando. Quem é Deus? Em Êxodo capítulo 15, do versículo 11 ao 13, nós vemos perguntas mais ou menos assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Já começa a falar ali sobre uma questão de comparação. Quem pode? Qual é o Deus que pode se comparar a Deus? Qual é o Deus que é majestoso em santidade como o Senhor Deus? Quem é autor de maravilhas como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quem? Lá em Deuteronômio a gente vê Deus falando, lá em Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 39, a gente vê Deus falando: sou o único. Eu sou o único. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Veja Deus falando lá em Deuteronômio. Lá em Isaías 40, versículo 28 ao 29 diz: Criador de toda a terra, não se cansa, sua sabedoria é insondável, né? Fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o Deus que estava falando com Josué, e estava dizendo: Josué, fui eu que te dei essa ordem. Quem foi que deu essa ordem? Esse Deus a qual nenhum outro pode ser comparado a ele. Na verdade, como ele mesmo diz, ele é único, ele é o único Deus, é aquele autor de maravilhas, é aquele que não se cansa, é aquele que dá vida e tira a vida, é aquele que fere, é aquele que cura. Ele é o Criador de todo o universo. Já parou para pensar? Ele é o Criador de todo o universo. Quando um pedreiro, por exemplo, ele constrói, né, um edifício, uma casa, quando ele passar naquela rua novamente, depois de ter construído, talvez um tempo depois, imagine ele olhando para a casa e falando: fui eu que construí aquela casa. Isso é uma casa. Agora pense no universo inteiro, na Terra. E nós, seres humanos, com todas as nossas características, o Criador dos céus, da terra, do universo, é esse Deus que estava falando com Josué e que fala conosco nessa noite. E ele diz: preserve a sua identidade, preserve quem você é. Quem você é? Você é filho de Deus, você é meu filho, diz Deus para nós e para Josué. Ele disse para Josué e disse para nós também: não fui eu que ordenei a você? Não fui eu que te dei a ordem de ser forte, de ser corajoso, de seguir em frente, de cumprir, de manter as escrituras no seu coração? Não fui eu que te dei essa ordem? E eu senti Deus falando para mim através desse texto: sou eu que te dei essa ordem, o Deus Criador dos céus e da terra, o que tem na mão o controle da vida e da morte. A gente não consegue ter controle da vida e da morte. A gente não sabe quando vai morrer, não sabe por quanto tempo a gente vai viver. E quantas vezes nós estamos em situações de estar perto da morte. Quantas pessoas estão doentes ali perto da morte e acontece um milagre, aquela pessoa volta a viver quando não tinha cabimento. Porque nós estamos falando de Deus que tem o controle da vida e da morte, algo que nós não temos controle. Preserve a sua identidade.
Como é que a gente pode preservar a nossa identidade? Nos lembrando de quem nos criou, quem é o nosso Pai. Nosso Pai é Deus. Logo em seguida, Deus diz: seja forte e corajoso. É interessante o verbo seja. Seja, ser, fazer parte de você. E veio ao meu coração: preserve a sua identidade, se aproprie das características que o seu Pai lhe deu. Forte e corajoso. A gente pode encontrar essas características em Deus através da sua palavra. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 3, diz que o Senhor é guerreiro. Ou seja, ele vai para a batalha. E para ir para a batalha tem que ter coragem. Também diz na palavra do Senhor, em um outro texto, diz assim, Salmos 27:1, forte refúgio. Ou seja, ele não é apenas refúgio, ele é um refúgio forte. Dele emana força. Em Romanos, antes de entrar em Romanos, a gente fala sobre coragem, às vezes, para a gente lembrar exatamente sobre coragem tem a ver com bravura, tem a ver com perseverança. E um dos fatos que mostra essa perseverança em Deus é justamente a redenção da humanidade. Porque pensa, a gente vê lá na criação, lá em Gênesis, a gente vê a criação do homem, Deus fez com tanto carinho, com tanto esmero. Deus dá o livre-arbítrio ao homem, dá a permissão para que o homem também possa agir. O homem cai, peca, mas Deus não desiste do homem. Deus não desiste da sua criação. Eu imagino se eu fosse Deus, provavelmente eu falaria, né? Essa obra me dá muita dor de cabeça. Eu vou acabar com essa obra de uma vez e vou me livrar disso de uma vez. Porque fala sério, a gente dá muito trabalho. Mas Deus não. Ele continua perseverantemente, como diz em Romanos, que eu quero trazer aqui, Romanos 5,15, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, que é Adão, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Deus é tão perseverante que ele falou, pois é, através de um homem houve a queda e a desgraça para muitos, mas eu levantarei um homem e trará a redenção para toda a humanidade. Amém. A gente vê essa perseverança, e perseverança está associada à coragem. Muitas vezes, quando a gente pensa em coragem, talvez nós venhamos pensar, a coragem é a ausência do medo. Bom, Deus, ele não sente medo porque ele é perfeito, mas nós fomos contaminados pelo pecado e, infelizmente, o medo vem até nós. Só que eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo quando se refere a nós, seres humanos. Não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentar o medo. E é muito interessante o que diz em 2 Timóteo 1,7, porque diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu o espírito de covardia, ou seja, Ele nos passou o espírito de coragem. As características do meu cabelo, as características dos meus olhos, eu tenho por causa dos meus pais que me passaram, me passaram esses genes, que caracteriza a cor dos meus olhos, que caracteriza a textura do meu cabelo. Deus nos criou, soprou lá em Adão, soprou o seu fôlego, deu fôlego para Adão. Adão é um boneco, ele vai e sopra. Deus é o nosso Pai, e Ele nos deu força e coragem. E Ele disse, seja forte e corajoso, apropie-se, tome posse daquilo que eu estou te dando, força e coragem. Talvez quem está ouvindo isso e diga, você não sabe o que eu estou passando, não sabe o tamanho da minha dor, não sabe como é difícil ser forte e corajoso diante das circunstâncias em que eu me encontro. Eu realmente não sei. Eu não sei a dor que cada um está passando, nem a profundidade do sentimento, porque assim, muitas vezes, quando nós temos amigos, nós podemos até sentir, de certo modo, a dor do nosso amigo, mas a profundidade, a exatidão do sentimento, a gente não consegue penetrar, a mente e as emoções. Mas Deus consegue, o Pai eterno consegue penetrar
filtrar as emoções. E para a gente ser forte e corajoso, mesmo que a gente fale como, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Para se apropriar dessas coisas espirituais, nós precisamos de fé. Ah, mas como é que vai acontecer? Como é que eu vou começar a sentir? A gente sempre procura uma receita, né? Como se fosse uma receita de bolo. Só que as coisas espirituais não funcionam dessa maneira. A gente tem que se entregar, a gente tem que ter fé, confiar, mas eu não estou com forças para ter fé. Então, o que nos resta é: Senhor, me ajuda, dá-me essa força. Talvez você esteja agora deitado, não sei, né, quem está nos assistindo e está ouvindo, pense assim: eu não consigo nem me ajoelhar para orar. Quantas vezes a gente não já passou por isso? De muitas vezes não consegui nem se ajoelhar para orar. Às vezes a gente não consegue nem abrir a boca. Às vezes a única coisa que a gente consegue fazer é derramar uma lágrima. Mas é nessa lágrima que a gente vai pedir: Senhor, dê-me força e coragem. E também nós precisamos fazer como nesse texto mesmo disse, a gente for ler um pouco mais, a gente precisa guardar essas escrituras. Porque elas possuem palavras de encorajamento, de força e de coragem. E por mais que a gente não entenda, mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se apropria dessas ferramentas, mais a gente tem força e coragem. Então, preserve a sua identidade, se apropriando das características que o seu pai tem. Preserve a sua identidade, confie no seu pai. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Preserve a sua identidade, confiando no seu pai. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando, como eu disse anteriormente, de quem eu sou. Identidade, quem eu sou. E para a gente saber quem a gente precisa confiar no nosso Pai, que nos diz através da sua palavra quem nós somos e o que Ele tem para nos dar. E isso já liga ao ponto anterior que eu falei. Precisamos confiar. Confiar, como Ele disse, de que estará conosco por onde quer que andarmos. Se nós seguirmos as suas palavras, né? A gente for ver o texto, a gente vai ver que Deus fala para Josué: guarde, né? Guarde este livro, guarde essas palavras no seu coração. O Senhor nos chama para confiar nele, para confiar no nosso Pai. Quando a gente é criança, e a gente tem um pai, ou pelo menos uma figura de pai, seja uma pessoa mais velha que represente um irmão mais velho, que represente um pai para nós, quando a gente tem essa figura, que a gente está andando muitas vezes em um lugar que parece que a gente vai cair, o que a gente faz? A gente estende a mão, né, assim, para agarrar na mão do pai. Muitas vezes a gente está andando com o nosso pai, a gente não faz ideia para onde a gente está indo. Quando a gente é criança, não é assim, a gente não vai com o nosso pai para a rua, a gente não faz ideia qual é o caminho que vai ser tomado. Mas por que a gente vai tranquilo? É com o nosso pai. Talvez alguém diga: mas eu não tive um pai. Pois Deus diz: eu sou seu pai. Prazer. Venha me conhecer. Eu sou seu pai. Eu vou estar com você por onde você andar. Basta você ouvir a minha voz, ouvir as minhas palavras. Preserve a sua identidade confiando no seu pai. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, justamente confiar, mesmo sem entender, mesmo sem saber exatamente como vai acontecer. Não se aproprie do seu próprio entendimento, né? Não se apoie no seu próprio entendimento, mas entregue os seus caminhos, como diz, entregue os seus caminhos, reconheça o Senhor, né, em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai colocar os seus caminhos, a sua jornada na posição certa. É isso que o Senhor nos diz nessa noite. Preserve a sua identidade. O mundo está tentando a todo custo mentir e negar quem nós somos. Na verdade, o mundo está tentando a todo custo fazer com que nós venhamos negar quem nós somos. Nós vemos que o mundo está tentando muitas vezes colocar um pano sobre a nossa identidade, está tentando esconder a nossa carteira, a nossa identidade.
para que nós não venhamos saber quem nós somos e de quem nós somos filhos. Mas o Senhor ele está dizendo continuamente: eu sou seu pai. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime. Eu vou andar com você para onde quer que você vá. Desde que você escute as minhas palavras. Preservemos a nossa identidade. Porque se tem uma coisa que faz falta é saber quem nós somos, é saber de onde a gente veio. Quem é aquele que nos criou? Se tem uma coisa que nós brasileiros podemos falar é sobre a ausência de identidade. E o Senhor nessa noite nos diz: você é meu filho, é essa pessoa que você é meu filho, eu sou seu pai. Preserve a sua identidade, se lembrando quem é seu pai. Preserve a sua identidade, se apropriando das características que o seu pai lhe deu. Preserve a sua identidade, confiando no seu pai. Eu peço que o Espírito Santo que grava essas palavras firmemente em nossos corações. E toda vez que nós nos sentimos desamparados, sozinhos, toda vez que nós nos perguntarmos: quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa estrada? O que eu estou fazendo nessa vida? O Senhor nos lembre desse texto de Josué, e que se lembre que através desse texto o Senhor nos diz: lembre-se que você é meu filho. Lembre-se que eu sou o seu pai. Amém. Que eu estarei sempre com você. Mas nós precisamos guardar essa palavra, guardar a Bíblia, manter a nossa conversa com Deus atualizada sempre, através da leitura e da oração, do louvor, sempre. Que o Senhor Deus guarde essa palavra em nossos corações. Amém. Amém.